Bem, estamos de volta com você nesse momento. E antes de nós entrarmos no nosso tema, na nossa ministração de hoje, eu gostaria de agradecer a um querido pastor que me presenteou com a linda Bíblia. Eu fui ministrar agora essa semana, no começo da semana, na Igreja Batista União, aqui em Manaus, pastoreada pelo pastor Joquitã. E o pastor Joquitã me deu esse presente tão lindo, e eu gostaria só de mostrar para você. É a Bíblia Casamento Blindado. E aqui diz que é a Bíblia definitiva para o casal. Olha que Bíblia bonita. Uma Bíblia aqui comentada por esse casal, que são os autores daquele livro, que é um best-seller, que é Casamento Blindado. E eu recebi, então, essa linda Bíblia. E eu agradeço aqui ao pastor Joquitã por essa bondade e este presente. E também dizer para você, se você quer adquirir esta Bíblia, você pode ir na Livraria Cristã, aqui em Manaus. Se você é de Manaus, na rua Rui Barbosa, aqui no centro de Manaus, rua Rui Barbosa 139. Livraria Cristã, pastor Joquitã é o proprietário, e eu quero agradecer a ele por essa Bíblia, que com certeza eu vou fazer bom uso dela. Tá bom? Muito obrigada, pastor, ao senhor, à sua esposa e à sua igreja, que me acolheu com tanto amor aquele dia que fui lá ministrar. Bem, hoje nós estaremos falando com você e comigo. Deus vai falar conosco. Deus trata todos nós. Sabe por quê? Porque todos nós lidamos com o pecado. Não existe uma pessoa, por mais santa e por mais tenha uma posição eclesiástica, né, um líder, que pode falar, não, isso não é uma coisa que eu lido, não. Todos nós. Todos nós. Por quê? Porque a Bíblia fala que o pecado jaz à porta. E a Bíblia diz também que nós fomos concebidos na iniquidade. E de que a nossa natureza é uma natureza carnal. Então eu tenho que sempre estar lutando comigo mesma, sabe? Para que eu não venha a fazer coisas que me separam de Deus. Isaías 59, vou ler aqui para você um pouquinho, diz assim para nós a palavra do Senhor, nesse tema, derrubando a parede da separação. Ele fala assim, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa te salvar, e nem surdo os seus ouvidos, para que ele não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Quer dizer, Deus esconde o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça. Todos concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Versículo 5. Versículo 6. Falam aqui, né, no versículo 7, os teus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Versículo 8, desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Está dizendo aqui, quem anda no pecado não tem paz de espírito, não tem paz no coração. E paz é algo tão importante, tão necessário para nosso bem-estar e para o bem-estar dos nossos relacionamentos. Mas aonde há pecado, haverá escassez e falta de paz. Está dizendo aqui. Não tem paz, porque aonde há uma atitude de maldade, uma atitude de inveja, uma atitude de falta de amor, uma atitude de crítica, de julgar, de mentira, aonde há uma atitude de orgulho, uma atitude, sabe, contrária a Deus, que é pecado, aonde há isso, haverá falta de paz. E essa passagem é uma resposta de Deus ao que ele já estava falando com o seu povo no capítulo 58. Se você olhar no 58, o povo aqui, eles estavam reclamando para Deus algo, e Deus responde a reclamação deles.
Então essa palavra aqui que ele está dizendo, olha, os meus ouvidos não estão fechados, a minha mão não está encolhida. Mas o problema não é minha mão e meu ouvido. O problema é que vocês estão pecando. E o pecado faz separação. E Deus está aqui falando não para o ímpio, para aquele que desconhece Ele, que não quer nada com Ele, que não ama Ele, que não quer obedecer. Deus não está falando com essa pessoa. Deus não está falando com pessoas distantes dEle. Não está falando com gente que não conhece Ele, que não vai na casa dEle, no templo. Ele está falando com o povo dEle. Pessoas que Ele chamou. Pessoas que Ele fala no capítulo 58, que elas mesmas dizem, nós vamos para a tua casa, nós jejuamos, nós vamos para o templo dia e noite. Então, pessoas que, se fosse falar hoje delas, seriam crentes, pessoas que estão na casa do Senhor, na igreja, que congregam, que estão ali jejuando, orando. Está entendendo? Não está falando aqui para gente que está distante, lá numa vida desregrada, totalmente alheia a Deus. Não. Deus está falando com pessoas que frequentam a igreja, que conhecem o caminho, que conhecem a palavra, que sabe o que é jejuar, que sabe o que é orar, que sabe o que é ir para o templo. Então ele está falando com essas pessoas. E aí essas pessoas dizem, olha, aqui, ele está falando com pessoas que procuram a Deus. Eles falam, Senhor, nós te procuramos dia e noite. O que está errado que tu não atendes o nosso jejum? Aí Deus fala, olha, eu não atendo o jejum de vocês, porque no dia que vocês se dispõem a jejuar, vocês não abrem mão de rixas, não abrem mão de contenda, não abrem mão de discórdia, não abrem mão de ferir o próximo. Vocês fazem maldades. Então Deus está dizendo claramente, o pecado está impedindo vocês de receberem bênçãos. E hoje é para nós essa palavra. Você que está me assistindo agora, você que ligou a televisão, você que está buscando Deus, Deus quer que você saiba que muitas vitórias e bênçãos nos aguardam. E Deus quer derramar elas sobre nós. Mas o nosso coração está impedindo bênçãos e milagres, porque Ele também quer abrigar atitudes de pecado. O pecado está, então, impedindo você de ter a tua resposta de Deus. É o que Deus falou aqui para o pessoal, aqui no capítulo 58, que eles reclamaram. A gente jejua, a gente ora, a gente vai para a igreja, a gente não sai do templo. Mas cadê nossa resposta? Tu não respondes. Está bem aqui, eu vou até ler para você. Da boca desse povo, eles falam, por que jejuamos nós e tu não atendes isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Aí Deus fala, mas eis que no dia que vocês jejuam, vocês só cuidam dos seus interesses. E vocês colocam trabalhos duros sobre os outros, fazem os outros de escravo e ficam ali numa boa. Vocês ferem, vocês abusam da boa vontade e bondade dos outros. Vocês não são compassivos, vocês ferem, vocês há contendas, rixas, brigas. E é esse então o jejum que eu escolhi para vocês? Então Deus está respondendo aqui para eles. Vocês estão fazendo tudo isso, mas o coração de vocês está abrigando atitudes pecaminosas. Então Deus está dizendo no capítulo 59, não é a minha culpa. A minha mão não está encolhida, não é minha culpa. Mas é que vocês, pelas atitudes dos seus corações, estão fazendo uma barreira. Estão fazendo uma parede de separação. E os vossos pecados fazem a separação entre vós e o vosso Deus. E essa palavra nos faz então refletir em duas coisas que nós vamos tratar aqui hoje. E Deus vai falar conosco ao tratá-las. Primeiro, é que nós vamos abrir mão de pecado. Não tem como nós ouvirmos a palavra de Deus e não abrir mão de uma atitude pecaminosa. Vamos arrepender, reconhecer, arrepender e confessar. Segundo passo, nós vamos nos achegar mais a Deus.
Qual é o teu propósito todos os dias quando você liga a TV e você está aqui no ministério abrindo a Bíblia? Você quer chegar mais perto de Deus? Quando as pessoas falam para mim, olha, eu estou ligada todos os dias, eu falo, parabéns para você. Você elogia para você. Você está buscando Deus. Entendeu? Você então está de parabéns, porque você quer Deus. Então, mas para nós chegarmos mais perto de Deus, vamos ter que abrir mão de algumas coisas, porque quanto mais eu abro mão do pecado, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu deixo de lado atitudes pecaminosas, mais intimidade eu vou ter com Deus e mais útil eu vou ser nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Então, o que eu vou fazer com aquilo que me separa de Deus? Em outras palavras, o que eu vou fazer com o pecado? Essa é uma boa pergunta. O que eu vou fazer com essa atitude de maldade, de inveja, de mentira, de crítica, sabe? De orgulho, de frieza, de indiferença. O que eu vou fazer? De falta de perdão, de ira, estou com raiva, estou com ódio no meu coração. Sabe? Veja aquela pessoa, estou bonzinho. Veja aquela pessoa, já dá aquela raiva. O que você vai fazer com essa atitude de pecado? Vai deixar ela ficar assim, sem tratar no coração? Não. Primeiro passo para a nossa vitória, o primeiro passo para você abrir mão do pecado, primeira coisa, é reconhecer. E é algo que é individual. Você vai reconhecer. Eu vou reconhecer. Eu tenho reconhecido. Deus tem me levado a jejuar sobre algumas questões que Ele tem falado do meu coração. Ele quer que eu seja mais pura, que eu venha abrir mão, que eu venha chegar mais perto dEle. Você está entendendo? Então não é só tua luta, é minha também. Primeira coisa que eu vou fazer, reconhecimento é o primeiro passo. Eu tenho que saber que tenho esse pecado dentro de mim. Reconhecer. Nada de tapar sol com peneira e ver que tem algo errado. Sabe quando a gente pega aquele lixinho, aquela poeirinha da sala, que entra todo mundo na nossa casa, fica todas aquelas coisas, pelo de gato, né? Eu tenho um gato na minha casa. e aí você pega uma vassourinha e vai varrendo, aí você está com pressa de pegar lá na lavanderia ali, ou no lugar que você guarda a tua pazinha, a vassoura, deixa eu empurrar aqui só pro cantinho que ninguém vai ver. Muitas vezes a gente trata pecado assim também. Vai deixando, depois eu trato isso. Não deixa para depois. Faça hoje. Você quer tua vitória hoje, tua bênção hoje, mais perto de Deus hoje? Então hoje é o dia de você se arrepender. E aí você vai fazer o seguinte, reconhecer. Reconhecimento é você admitir que tem aquilo no teu coração. E o que pode estar no nosso coração? Ira. Não é difícil não ter ira. Nunca irei. Mentira. Que todos nós, em algum momento, ficamos irados. E a ira, ela é perigosa. Porque ela desfaz relacionamentos, ela fere pessoas, ela fere a gente, ela fere relacionamentos. E o mais importante relacionamento que ela fere é a tua comunhão com Deus. Salmo capítulo 37, versículo 8 fala, deixe a ira, abandone o furor. Sabe que você fica furiosa? Abandone aquilo. Não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Deus está falando no Salmo 37, versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não vai dar bem. Você não vai ficar feliz, você não vai se dar bem. Não te impaciente, porque certamente isso vai acabar mal. Então o que você vai fazer para abrir mão desse pecado? Primeiro passo, reconhecer. Sabe de uma coisa? Essa inveja está no meu coração. Sabe uma coisa? Eu estou com ira, estou irada, sabe? E a ira, muitas vezes ela vem quando você é injuriado, quando você é desprezada, ou desprezado, quando você, ou eu, qualquer um de nós é traído por alguém, é ferido por alguém, é injuriado por alguém, é esquecido por alguém. Quando alguém fere a tua reputação, quando alguém menospreza você,
fala mal de você. Então tem muitas circunstâncias que promovem a ira no teu coração. Aí você fica ressentida, amargurada, rancorosa, que são coisas perigosas, o rancor, o ressentimento. E aí você começa a dizer, me feriu, não vou perdoar. E a falta de perdão vem, e vem aquele sentimento que promove a ira. E hoje, quem sabe, o teu coração, você está ali lidando com ira. A maneira de lidar com ira é reconhecer que você tem ela, que você está abrigando essa raiva, abrigando esse rancor, sabe? Abrigando esse ressentimento, que você pode achar que tem a razão, e pode ser que você esteja certa, e a pessoa errou, mas mesmo assim não justifica. Só porque eu estou certa e alguém errou, me feriu, agora eu tenho todo motivo de ter ira. Não temos, não tem nenhum motivo que vai fazer válido eu abrigar o pecado no meu coração. Então nós vamos abrir mão de ira e dar nome para o pecado. O pecado tem nome. E você vai reconhecer o que está no teu coração. Se for ira, reconheça a ira. Reconheça o ressentimento, o rancor, a raiva, o furor. Você fica furiosa, esquenta o sangue. E fale para Deus. Reconheça se é a crítica. Alguém que gosta de falar de todos e de tudo. Do cabelo, do pé, da unha, da voz, do talento, de tudo. Fala da pessoa, critica. E se não critica com a boca, critica com o coração, que é a mesma coisa. Às vezes nem sai da nossa boca, mas lá dentro estamos pensando pensamentos de crítica sobre aquela pessoa. A crítica, a inveja, fofoca, mentira, né? A gente gosta de faltar. Deixa eu esticar um pouco aqui, sabe? Não existe mentirinha e mentirona. Pecado é pecado. E aqui fala para nós, às vezes pessoas têm hábito de pegar algo e não devolver, de ficar, de esquecer, não é? A maldade, a preguiça, a idolatria. Aí você fala, mas eu não me curvo diante de uma estátua. Isso não é só isso que é idolatria. Idolatria é quando você coloca os teus filhos em primeiro lugar e Deus em segundo. Os meus filhos são a minha vida. Deus é a minha vida. Eu amo os meus filhos. Mas se eu colocar os meus filhos em primeiro lugar e o bem-estar deles, o meu relacionamento com eles, antes do meu relacionamento com Deus, eu estou idolatrando os meus filhos. Se eu gasto horas lavando a minha casa, estou idolatrando a minha casa. Se eu gasto muito tempo limpando o meu carro, arrumando uma circunstância, eu estou colocando aquilo em primeiro lugar. Então aquilo que eu ocupo em primeiro lugar compete com Deus. E tudo que compete com Deus é foco de idolatria. Então, temos que ter cuidado. Que pecado está no nosso coração? Nesta manhã, Deus está falando com você e comigo, que o que gera a maioria desses pecados no nosso coração chama-se orgulho. O orgulho é o pai da inveja, o orgulho é o pai da crítica, o orgulho é o pai da avareza, o orgulho é o pai de muitas pessoas não perdoarem, não perdoam porque não abrem mão do orgulho, se acham certas. O orgulho é o pai da crítica e da ira, do julgar. Então hoje nós vamos abrir mão do orgulho e pedir a Deus para nos perdoar desse pecado, porque nós temos que lutar contra ele. Eu vou te dizer algo para você. Orgulho não é algo exterior. Ah, ela é irmã ali, está pintada, está com um brinquinho, está com um colarzinho, orgulhosa, cortou o cabelo, pintou. Orgulho não é externo. Orgulho é uma atitude interna, dentro. Jesus falava com aqueles homens que tinham aparência de santos, que eram os fariseus. Os homens que estavam lá no templo o dia todo, não saíam da igreja. Viviam na igreja, viviam no templo. Mas Jesus falou, o coração de vocês é como um sepulcro caiado. Bonitinho por fora, pintadinho com cal, rococó, bonitinho. Dentro só tem podridão, osso e coisas horríveis. Então, o orgulho é isso. É nosso exterior bonitinho, mas lá dentro está fofocando, mentindo, não tem perdão, não tem amor, crítica. Se acha melhor porque ora mais, jejua mais. Temos que ter cuidado, porque isso é pecado também. Amém? E Deus está falando conosco hoje. O primeiro passo, então, reconhecer o pecado. E a Bíblia diz, 1 João, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de
toda injustiça. Eu quero ir agora para o nosso bloco, nosso intervalo. Mas antes de eu ir para o intervalo, eu quero dizer algo para você hoje. Que o teu pecado e o meu não somente nos fere. Ah, eu estou com essa atitude, só eu que saio errado aqui dessa história, só eu que vou ser ferida. Né? Não. O teu pecado vai ferir você e a tua família. Muitos pais pecam, são ali na bebida, né? Voltam para casa bêbado, sabe? Exagera e lá espanca a filha, espanca a mãe, fere a sua família. Muitos jogam dinheiro em tantas coisas, deixam a família passar fome. Então o pecado, muitos fazem maldades que refletem na família. Então o teu pecado não é isolado, não. O teu pecado te atinge e atinge aqueles a quem você ama. Ninguém vive isolado. Eu estou na minha, você está na tua. Mas o que eu faço atinge a pessoa do meu lado. Então cuidado, porque o pecado, primeira coisa, vamos livrar dele, confessar ele. Para quem? Para Jesus. Para confessar, primeiramente tem que reconhecer. E hoje, o que você está lutando hoje? Com qual pecado você pode dizer o nome dele e falar, isso aqui é o que eu tenho? Eu vou dizer para você hoje, querido. Deus ama a transparência. Deus ama o coração sincero. Então seja sincera com Deus. Deus vai se espantar com a tua sinceridade. Deus vai amar a tua sinceridade. Oh, como Deus gosta de pessoas sinceras. E a pessoa sincera vai dizer, Deus, está aqui. Essa inveja é minha, está no meu coração. Vou confessar para ti. Reconhece pelo nome que ela tem. Essa maldade, sou maldosa para falar, sou vingativa, não quero perdoar. Sou eu, está aqui eu. Fale, reconheça. O reconhecimento é o meu primeiro passo para a tua vitória, para a tua alegria, para o teu bem-estar, para a tua salvação, para o teu relacionamento mais íntimo com Deus. O primeiro passo é reconhecer. Então hoje, nesse momento, enquanto a palavra está chegando ao teu coração, você está começando a reconhecer o que está errado, o que eu tenho que mudar, o que está dentro do meu coração que não deve estar. Tem nome, e você sabe o que é. E Deus vai te ajudar. Ele nunca vai culpar. Está vendo? Nunca. Deus não ponta dedo. Julgar não é isso. Deus julga, sim, mas não nessa maneira. Por exemplo, quando você se sente aquela culpa, Deus não trabalha dessa maneira. Ele traz tristeza para você se arrepender. Quem gosta de te condenar, condenação, te condena, é o teu inimigo. E a Bíblia fala, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo nunca vai te condenar, mas sempre vai fazer você reconhecer, para você se entristecer, falar, isso é tão ruim, eu não quero isso. Isso aqui rouba minha paz. Essa atitude de inveja, de mentira, de criticar, de fofocar. Eu não tenho paz. Eu deito a noite na minha cabeça, não durmo bem. Então você vai abrir mão. Amém? Mas para abrir mão, tem que reconhecer. Amém? E é isso que Deus quer que você faça hoje. Reconhecimento. Vou te mostrar algo que vai nos levar ao reconhecimento, mas é no próximo bloco, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu volto daqui a pouco mais com você.